Para os filhos de Ansan, viver é uma grande aventura. Enfrentar os riscos e desafios da vida são os prazeres dessas pessoas. Tudo para eles é festa. Escolhem seus caminhos mais por paixão do que por reflexão. Em vez de ficarem em casa, vão à luta e conquistam o que desejam. São pessoas atiradas, extrovertidas e diretas, que jamais escondem seus sentimentos, seja de felicidade, seja de tristeza. Entregam-se às súbitas paixões e de repente esquecem, partem para outra. E o antigo parceiro é como se nunca tivesse existido. Isso não é prova de promiscuidade, pelo contrário, são extremamente fiéis à pessoa que amam, mas só enquanto amam. Eles tendem a ser autoritários e possessivos. Seu gênio muda repentinamente sem que ninguém esteja preparado para essas guinadas. Os relacionamentos longos só acontecem quando controlam seus impulsos. Aí são capazes de viver para o resto da vida ao lado da mesma pessoa, que deve permitir que se tornem os senhores da situação. Os filhos de Ansan, na condição de amigos, revelam-se pessoas confiáveis, mas cuidado. Os mais prudentes, no entanto, não ousariam lhe contar um segredo, pois se mais tarde acontecer uma desavença, um filho de Ansan não pensará antes de usar tudo que lhe foi contado como uma arma. Seu comportamento pode ser explosivo como uma tempestade ou calmo como uma brisa de fim de tarde. Só uma coisa o tira do sério. Mexer com um filho seu é o mesmo que comprar uma briga de morte. Batem em qualquer um, cresce no corpo e na raiva, mata se for preciso. Nascidos da luz da manhã, os filhos de Ansan, pela própria majestade do orixá, sua principal característica exterior é ser sempre uma entidade dominante. Ocupam naturalmente posição de destaque e nunca passam despercebidos. Gostam de se vestir sempre à moda e de estarem sempre atualizados, embora haja sempre uma pitada de exagero em quase tudo o que fazem. Têm uma personalidade marcante que dificilmente é esquecida. Brilham em quase tudo o que fazem. São temperamentais por excelência. Mudam de opinião com facilidade, amando ou desprezando objetos e pessoas ou ainda coisas, absolutamente sem motivo aparente. São inconstantes e sentimentais, arrependendo-se com facilidade por atos praticados, mas também esquecendo-os e não raras vezes repetindo-os. Os filhos de Ansan herdam do orixá suas características guerreiras e empenham-se em discussões estéreis, às vezes só pelo prazer de contestar, não se preocupando absolutamente com os resultados finais. Todavia, quase em tudo o que toca consegue levar um bom termo. É também muito dedicado e prestimoso e, além de tudo, alegre. As filhas de Ansan são sempre extremadas. Ou amam apaixonadamente ou simplesmente esquecem. Incapazes de odiar, não hesitam em se reaproximar de alguém que lhes tenha magoado, sentindo, não raras vezes, uma real piedade e amor por essa mesma pessoa, se por qualquer razão estiver em posição de dor ou inferioridade. Não raras vezes também assumem as causas alheias, trazem parentes enfermos para dentro das próprias casas, depois brigam com maridos e filhos por causa destes parentes e, posteriormente, invertem toda a situação, mandando embora quem havia trazido e buscando a paz familiar como se nada tivesse acontecido. Fazendo tudo em escala maior, amam com intensidade, dá-se com facilidade, produzem ou promovem e depois pura e simplesmente esquecem. Quer seja homem ou mulher, o filho de Ansan será sempre alguém que dificilmente consegue passar despercebido. Será sempre um temporal num copo d'água, passando de tranquilidade de um lago sereno à incerteza de um mar tempestuoso. Sua principal característica positiva reside na sua capacidade de não apenas perdoar quem eventualmente lhe haja ofendido, como principalmente esquecer a ofensa. Talvez nenhum outro consiga realmente esquecer o filho de Ansan. Quando líderes em alguma atividade quase sempre marcam de maneira indelével suas administrações, mesmo que isso lhe custe sacrifícios. As filhas de Ansan são extremadas, como as chamadas Supermãe. Lutam pela felicidade e progresso de seus filhos e não admitem erros ou faltas, embora quase nunca tenham coragem de punir as crianças. Como pessoas, são exageradamente ciumentas, às vezes chegando a infernizar a vida de seus companheiros por conta do ciúme.